Mas afinal de contas, como é passar por uma crise dissociativa? Lembrando que a palavra crise é quando você passa por uma experiência, dissociativa mais grave, mais severa, beleza? Então, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa passa por uma crise dissociativa, no qual acontece contextos referentes à despersonalização, desrealização e desconexão com a realidade, isso pode trazer sequelas para ela e até mesmo para o cérebro dessa pessoa, podendo desenvolver determinados comportamentos, pensamentos e emoções disfuncionais. E é por isso que eu estou aqui para explicar para você os passos que acontecem durante uma crise dissociativa. Lembrando que é muito importante, pelo fato de ser uma coisa tão complexa, ao mesmo tempo é uma experiência única. E por que eu estou falando isso? Porque cada ser humano vai experienciar uma dissociação de uma forma singular para ela. Então, as pessoas que estão tendo crises ou até mesmo têm transtornos dissociativos são experiências únicas de acordo com as vivências dela, referente ao passado, bem como com o estilo de pensamento que ela tem hoje sobre ela, sobre as pessoas. Isso diz respeito tanto ao passado, como o presente, como também a forma como ela vê o futuro. Então, a primeira coisa que nós temos que nos questionar agora é o que desencadeia uma crise de dissociação. A verdade é o seguinte, para desencadear uma crise tem que ser coisas um pouco mais severas, como por exemplo, um estresse extremo, uma ansiedade extrema, você passar por eventos traumatizantes no presente ou até mesmo traumas que não estão resolvidos no passado, isso pode interferir também, como também gatilhos de trauma. O que quer dizer isso? Você passou por um trauma marcante na sua vida e existe gatilhos dele, como por exemplo lugares, pessoas, objetos, e às vezes isso também pode desencadear aí o trauma, gerando crises dissociativas. E a primeira coisa que acontece é quando a pessoa começa a ter uma sensação de desconforto, porque ela começa a perder a conexão com a realidade. Isso tanto referente ao externo como também ao interno. Isso pode acontecer de três formas: ou somente o interno, quando a pessoa ela perde a capacidade de controlar as coisas que está acontecendo dentro dela, ou referente ao externo, a realidade, ou os dois ao mesmo tempo. Então, a partir desse momento, vai acontecendo um desconforto constante, frequente e cada vez mais acentuado referente a essa sensação na pessoa. Então, este é o início de uma desconexão que vai aumentando de forma gradual, tendo uma intensidade, uma frequência ao ponto de gerar desconforto significativo na pessoa. E aí, nesse processo todo, a pessoa ela pode vivenciar uma série de coisas. Dentro deles, existe dois tipos de processo que a gente chama de despersonalização e desrealização, que são coisas um pouco diferentes entre si. Lembra quando eu falei que existe três formas, então, de dentro, fora e de dentro e fora, referente à realidade? Então, a despersonalização é um processo mais interno. Então, é quando a pessoa ela se desconecta da realidade frente a aspectos internos dela. Então, isso quer dizer que a informação que ela tem dentro dela, isso traz algumas questões aí fora da realidade. Isso pode ter a ver com pensamentos, emoções, reações fisiológicas e até mesmo comportamentos. Então, a partir do momento que a pessoa vivencia um processo de despersonalização, ela tem uma disfuncionalidade em relação aos pensamentos internos dela. Então, ela própria se sente desconfortável às vezes com o corpo. Ela se olha no espelho, ela não se reconhece. Às vezes ela não reconhece questões do corpo dela, ou ela sente uma sensação estranha dentro do corpo, como se ela tivesse uma outra dimensão, ou se de repente ela tivesse uma sensação no corpo estranha de estar flutuando, de estar levitando. Então isso tem a ver mais com a despersonalização. Desrealização é uma conexão com a realidade. Então parece que ela está em uma outra realidade. Então ela não conhece as pessoas que estão ao redor dela. Às vezes ela tem uma sensação estranha referente ao contexto no qual ela está. Então é tão complexo que às vezes é difícil de explicar. Por quê? Porque é como se a pessoa estivesse olhando para a realidade, mas ela não está se conectando com aquela realidade. Parece que tipo aquele mundo não é dela. Ela faz parte de outro mundo. Então ela se sente desconectada com o presente. E aí a pessoa vai vivenciando uma sensação
sensação de desconforto em relação ao próprio corpo, bem como a sua identidade. Então, quando a pessoa está passando por esse período de desrealização, é como se ela estivesse vivendo num sonho, ou como se a realidade dela, que ela vivenciasse, não fosse real, ou ela não se visse pertencente àquela realidade que ela está. Então, imagine isso, a pessoa passar por essa crise dissociativa. Então, é uma experiência extremamente perturbadora, por causa que você perde o controle da capacidade referente a reconhecer as coisas no externo, tanto as pessoas que estão ao seu redor, o lugar aonde você está, ou até mesmo a capacidade de controlar algumas coisas no seu corpo. Lembrando, pessoal, que esses processos dissociativos ou as crises dissociativas, elas podem ser mediante a eventos traumáticos ou de estresse e ansiedade muito intensas, bem como questões transgenéticas e também questões referentes ao uso de determinadas drogas. Então, diante dessa complexidade tão grande que a pessoa vivencia, isso pode gerar um trauma nela. E aí o cérebro ele lida de várias formas referentes a um trauma. E uma das formas que o nosso cérebro lida é esquecer o evento. Por isso que, diante de crises dissociativas, a pessoa pode desenvolver o que nós chamamos de amnésia dissociativa, que é quando a pessoa ela perde a capacidade de lembrar do evento. Isso diz respeito ao evento no total ou uma parte significativa do evento. Então, a pessoa perde essa conexão com essas questões referentes ao hipocampo, né, que é a região da memória, e isso faz com que ela passe por esse evento traumático, só que sem lembrar dele, que é uma estratégia de defesa do nosso cérebro. Pessoal, presta atenção aqui no que eu vou falar. É extremamente importante durante as crises dissociativas a pessoa ela ter apoio emocional, porque imagine passar por todo esse sofrimento sozinha. Isso é quase que certeza que vai gerar um trauma. Por que eu falo que quase que certeza? Porque às vezes as pessoas passam por períodos muito intensos e não geram traumas, de verdade. Elas têm uma capacidade de resiliência um pouco maior, que é a questão da ativação do córtex pré-frontal. Só que a pessoa passar por isso tudo sozinha vai gerar uma sensação muito ruim nela. Isso pode influenciar numa vivência de desamparo. Então, duas características importantes para o desenvolvimento de um trauma é, o primeiro, a pessoa ter um evento inesperado. Então, o próprio sentido da dissociativo é isso, né? É uma coisa inesperada que foge do seu controle, então, primeiro. E o segundo, que a pessoa esteja desamparada. Então, apoio, né? Rede de apoio, então familiares, amigos, colegas, companheiros são extremamente importantes, bem como um apoio também profissional, de especialistas capacitados que consigam ajudar você neste momento de crises dissociativas. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração.